Estamos passando por uma crise no Ocidente? O que está acontecendo com o mundo? Meu nome é Fernando Avance e estamos em mais um podcast da Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Esse tema, apesar de parecer mais como geopolítica, está muito envolvido na espiritualidade. O que significa esta grande crise que a civilização ocidental está passando? E como a espiritualidade está influenciando esta grande queda do Ocidente? Primeiro, nós precisamos definir o que é a civilização ocidental. Nós sabemos pela história que nós temos uma fase que nós consideramos a pré-história, que é aquela fase que é anterior à escrita. Depois nascem as primeiras grandes civilizações lá na Babilônia, até mais ou menos chegarmos ao que nós chamamos de civilização egípcia. Depois nós tivemos a construção da Palestina e de Israel, mas a civilização ocidental pode ser considerada quando Alexandre o Grande, junto com Aristóteles, o grande filósofo, começou a construir o Império da Macedônia. O Império da Macedônia durou muito pouco. Alexandre, quando morreu, logo 10 anos depois da morte de Alexandre o Grande, o Império da Macedônia acabou. E aí surge então o Império Romano. E eu diria que o Império Romano é a base da civilização ocidental. Mas vamos analisar algumas coisas. Como que o Império Romano influenciou a construção da civilização ocidental e por que, quando começa a queda do Império Romano, começa também a grande queda da civilização ocidental que nós estamos vivenciando nesse exato momento. O Império Romano tinha 3 grandes pilares, e esses 3 grandes pilares foram fundamentais para a construção da civilização ocidental. Consideramos como civilização ocidental todas aquelas nações que envolvem a parte ocidental do mundo, que vai da Eurásia, da Europa ocidental, à América e parte da África. A civilização ocidental, ela teve 3 pilares fundamentais. O primeiro é o sistema de ordem e harmonia que foi construído pelo próprio Império Romano. São as leis romanas, o direito romano. O direito romano foi fundamental para a construção da civilização ocidental. Todos os advogados sabem disso, que na base jurídica da humanidade atual sempre tem a sua origem no direito romano. E esse direito romano foi inspirado, sem dúvida, naquelas regras básicas que na Bíblia foi considerada como de Moisés. Os 10 mandamentos é a base do direito romano. E graças a esses 10 mandamentos, que depois surgiu o direito romano, que começou a construir as bases da civilização ocidental. Porque honrar pai e mãe, não matar, não roubar, são regras necessárias para que haja uma boa civilização. Então o direito romano pegou desse conhecimento judaico toda a base para a construção do direito romano. O segundo pilar da construção da civilização ocidental foi a cultura construída pelos romanos. E aí é fundamental lembrarmos dos grandes pensadores e filósofos da Grécia. Eu diria que a tríplice, Sócrates, Platão e Aristóteles, são fundamentais para a construção do pensamento da civilização ocidental. É graças a esses pensadores que nasce o conceito de liberdade, o conceito de fraternidade, o conceito de igualdade. A filosofia grega, ela foi fundamental para a construção dessa civilização. E o terceiro grande pilar da civilização ocidental está na questão, quer a gente queira ou não, da religiosidade. Começando pela religião judaica, mas a base do Império Romano foi o cristianismo e principalmente o cristianismo católico. Foram os católicos que construíram
basicamente todas as maneiras e as construções dessa civilização ocidental. Não preciso falar muito. Em qualquer cidade que você vá, tem nome de ruas, igrejas, tem pontes, sempre com nome de santos, sempre com nome dedicado a toda essa parte teológica. O catolicismo construiu dentro da civilização ocidental todos os mitos, todas as doutrinas e também todos os rituais. E isto, sem dúvida, foi fundamental para a construção da civilização ocidental. Mas tudo isso começou a ruir quando começa a queda do Império Romano. Perceba uma coisa muito grande. Por que o Império Romano quebrou? Primeiro, que as leis, as ordens, as regras começaram a ser destruídas com a invasão dos bárbaros. Os bárbaros não tinham ordem e harmonia, não tinham leis e foram fundamentais na destruição do Império Romano. A segunda base é que, com a invasão dos bárbaros, o Império Romano, aquela cultura que estava dentro do Império Romano, começou a ser destruída. As pessoas deixaram de pensar, a filosofia começou a perder o seu espaço e, finalmente, a grande destruição da religiosidade que aconteceu após a Idade Média, que apesar do catolicismo ter feito a Inquisição, ter feito outros projetos que não davam a liberdade aos seus fiéis, quer queira ou não, eles construíram essa civilização. Quando, no final do Império da Idade Média, começa a destruição da religiosidade e logo em seguida vem o Iluminismo, a Revolução Francesa, o Renascimento, aconteceu algo fundamental para que nós possamos compreender o que está acontecendo no mundo atual. O primeiro aspecto, e essas falas são do Papa Pio XII, ele disse o seguinte: no Iluminismo e depois com a Revolução dos Protestantes, com Martinho Lutero, aconteceu algo que valorizou-se Deus e depois destruiu-se as religiões. Já no Renascimento, na Revolução Francesa, destruiu-se também a imagem de Deus e começou a construir o poder para os humanos. Só que agora nós estamos passando pela terceira grande revolução. E isso sim é a base para a destruição da atual civilização. É a capacidade dos seres humanos de construir, através de tecnologia, de inteligência artificial, de redes sociais e mídias sociais, começaram a fazer um grande trabalho de destruir o poder dos humanos. Primeiro tirou-se o poder das religiões, depois tirou-se o poder de Deus e agora o humano está perdendo o seu poder. Perceba que esses três pilares são a base da destruição da civilização ocidental. A primeira grande alteração que nós estamos percebendo na humanidade é a mudança das leis. Hoje nós não sabemos se está dentro da lei ou fora. Por incrível que pareça, por mais evolução que os advogados, os juristas, os juízes estão fazendo, nós não sabemos hoje se aquela lei que está funcionando há um dia atrás estará funcionando no dia seguinte. Porque tudo está mudando. As regras, as leis, e aí que nasce a questão da mentira, né? Hoje é popular falar de fake news. A gente não sabe mais o que é a verdade. E essa, sem dúvida, é uma das primeiras ações para destruir o Ocidente. A falta de um ordenamento jurídico, sem dúvida, destrói todas as estruturas da atual humanidade. A segunda grande divisão e o segundo grande problema nessa destruição da civilização é que hoje as pessoas não conseguem mais pensar além da caixa. Aquilo que Descartes falava, penso, logo existo, significa que se você não pensa, você não existe. E se você analisar hoje, as redes sociais, a inteligência artificial, faz com que o humano cada vez pense menos. E o fato de não pensar começa a destruição da cultura ocidental. E a terceira grande derrota é o fim da espiritualidade.
Mas aqui a espiritualidade, eu não estou falando do catolicismo, do protestantismo, do islamismo, do judaísmo. Não estou falando das religiões. Se você acredita numa religião, se você tem um sistema de crença, nós não temos nada a ver com isso. Mas você tem que acreditar no seu poder espiritual. No podcast anterior eu falei dos poderes espirituais. E quando você perde o seu poder espiritual, você começa a destruir a sua própria civilidade, a sua própria humanidade. Como o Papa Pio XII mesmo falou, primeiro nós tiramos o poder das religiões. E de uma certa maneira isso teria que acontecer, porque a religião cumpriu a sua função de criar a civilização. Mas agora tem que nascer uma nova espiritualidade, um novo mundo, onde haja uma espiritualidade integrada, onde as pessoas possam pensar além da caixa como os três grandes filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas a nova espiritualidade precisa ser reconstruída para darmos poder não à religião, e sim a uma espiritualidade integrada, para darmos poder a um Deus, não esse Deus antropomorfógico que nós construímos, um velho barbudo, não é esse Deus. Mas sabemos que temos uma fonte criadora, sabemos que tem uma origem do todo, a compreensão do todo, essa integração cósmica é fundamental para nós reconstruirmos uma civilização. E o terceiro aspecto, voltar o poder espiritual para os humanos. Se nós matarmos esse poder, nós estamos destruindo a humanidade. Portanto, nós aqui na Metacosmo estamos organizando um grande movimento chamado Movimento do Sistema Pedagógico de Inteligência Natural, Movimento SPIN. O Movimento SPIN tem 3 pilares fundamentais para você poder ajudar a construir esse mundo bem melhor. Uma nova civilização. Os 3 pilares são: primeiro, a construção de um grupo de pessoas que buscam a harmonia e a ordem. Segundo pilar, um grupo de seres humanos que consigam buscar a sabedoria. E para nós, a sabedoria nasce naquelas pessoas que conseguem pensar além da caixa, como os filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E a terceira grande base, grande pilar, nós construirmos uma nova espiritualidade integrada. Uma espiritualidade onde a gente encontre o verdadeiro Deus que não está fora de você, está dentro de você mesmo. E como o próprio Mestre Jesus já dizia, buscai o reino dos céus que está dentro de você e não fora. Esse é o nosso propósito do Movimento SPIN. Nós estamos organizando todo esse trabalho. Já temos mais de 120 fundadores. E se você quer participar, inscreva-se. Temos aí um grupo de WhatsApp aí embaixo. Basta você clicar que você poderá se inscrever, pois nós acreditamos no futuro iluminado. Nós acreditamos que nós iremos construir um mundo bem melhor. Pode até ser que esse mundo bem melhor não seja para nós, seja para os nossos filhos, para os nossos netos. Não importa. Nós temos que plantar a semente, pois nós, da Metacosmo, nós acreditamos em um futuro iluminado, um futuro que seja magnífico, que seja eterno e que seja pleno de amor para todos. E assim é.